Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal. E a gente vai falar do Chris Bledsoe, né? Porque amanhã é sexta-feira santa e domingo a gente vai ter a Páscoa. Então vamos trazer ele pra tela. Chris Bledsoe, pra quem não conhece, é um escritor americano que teve um encontro com essa mulher aí que ele chama de The Lady. Ele diz que ela fala com ele todas as Páscoas, desde 2012, 2010, por ali. Onde ele lançou um livro também, a gente tem um livro dele aqui. Cadê o livro dele? Tá aqui, ó, The UFO of God, tá aqui o livro dele, se tu quiser entrar no site dele pra comprar o livro. Eu não sei se eles entregam no Brasil, mas... E ele teve gente da NASA que foi falar com ele, que foi investigar ele. Por isso, assim, muita gente leva ele bastante a sério, né? A gente tem aqui ele dando uma entrevista pro Sean Ryan também. E eu tenho aqui o canal da família dele, né? Bledsoe Say So, se vocês quiserem seguir, procuram. Eles não falaram nada sobre a Páscoa desse ano, mas a Páscoa desse ano é que tá intrigando bastante gente, que a gente vai ver hoje. Eu já falei também várias vezes, né? E tem a filha dele que fez um TikTok, que eu pedi a tradução ali, eu consegui fazer porque o TikTok não tem tradução, então eu coloquei a tradução aqui, a gente vai dar uma olhadinha nisso também. Mas voltando, Chris Bledsoe lançou um livro, esse livro dizia que na Páscoa de 2026, a Lady... e tinha falado pra ele que ia acontecer alguma coisa, e daí num podcast ele disse que achava que era o retorno de Jesus, daí depois num outro podcast ele meio que desconversou, achava que não, agora a filha dele também acha que não. Eu vou deixar o Jesse Michaels aqui, o canal dele, se vocês quiserem seguir, tá aqui embaixo. Ele faz uma introdução bem legal, eu já usei essa introdução e não deu problema, então eu vou usar de novo, porque é bem legal o trabalho dele, né? Do Jesse Michaels, fez com a história do Chris Bledsoe. Então, ligeirinho, a história do Chris Bledsoe, pra quem não viu. Do you think other people think that you're the Messiah? Came out of a conference speaking, and when I walked out the door, this mad lady comes running up to me and tries to kidnap me. What? Yeah. My job is to share a truth that everyone's been told is not real. It was 19 years ago, on January the 8th of 2007. I was down and out and lost everything. Lost my home, and I'm having to apply for free lunch for my kids. Sick with Crohn's disease. And if anybody has Crohn's knows how bad that is. You know, you're in the restroom 10 times a day. I was at 20 times a day at that point in my life. In January of 2007, while fishing with friends in North Carolina, Chris Bledsoe witnessed a series of bright, intelligently moving orbs in the sky. That moment doesn't end. It starts a series of unexpected and seemingly miraculous events. And then my Crohn's was gone. I had no more sickness. In the days and weeks that follow, the phenomena continue. The lights appear again and again, sometimes at a distance, sometimes directly over his home. He reports numerous encounters that don't resemble crafts, lights, or UFOs at all, but what he describes as a luminous, feminine presence, deeply unsettling in its archetypal familiarity. Her communication seems to go beyond the cliches and platitudes of normal contact experiences. They touch on humanity's deep moral decay, cycles of civilizational collapse, judgment, the apocalypse, and renewal. They revolve around humanity reaching a threshold. I came back excited to tell it. That's when the next 5 years of darkness I talk about in my book started. His UFO experiences only served to make him more of a pariah in his local community of Fayetteville, North Carolina, where fundamentalist Christianity is the only way, and anything paranormal is considered demonic. NASA and the CIA show up at Bledsoe's door. And not just anybody at NASA and the CIA. I'm talking about a high-level NASA mission controller who has worked on launches at Cape Canaveral since the Challenger missions in the 80s. And he said I was at the dinner table with the president and handed me that. He said that? Yeah. Whoa. And this, yeah. Scientists, military, and other intelligence officials follow suit. They grill Bledsoe on his experiences. Some imply that certain dates and symbols he's given by the lady align with things they're already monitoring and have seen from other authoritative sources. So
They have like a scientific model of how these angels work at NASA. They know a lot more than we think they do. I personally don't know what Chris Bledsoe experienced and continues to experience to this day, but I know that his story doesn't sit at the edge of history forever. It's either going to collapse under scrutiny or force us to redraw the map. In this special episode of Bom, tá aí, né? E agora ele vai pro especial, o episódio especial dele, né? Que são 3 horas e meia, se vocês quiserem. Tá ali, ele vai falar, mas o Jesse Marcos fez um ótimo trabalho aí, parabéns pra ele. Espero que eu não tome um copyright, porque eu usei bastante do vídeo dele. E aqui a gente tem no Sean Ryan, quando o Chris Bledsoe estava sendo entrevistado no podcast, e ele falou que ele achava que na Páscoa de 2026 Jesus ia voltar. Vamos ouvir ele falar isso. I've heard even, well, I won't say names, but... Please do. Well, you know Lou Elizondo, right? Lou's mentioned that date. A lot of people have. Easter 2026. Well, the year 2026. I gave him the specific time. And it was with Robert Grant that I told him about this alignment and all. And then he's like, oh my God. He's been looking for this ruby, this little ruby you have to find and place it between the paws of the Sphinx to make this event that he knows is going to happen in 2026. I said, Robert, it's not a ruby, it's the Star of Regulus. He looks like, he's like, oh my God, that's the King Star. So what's going to happen, I don't know. But I think it's possible that's the return of Christ. Yeah. Or the lady and the whole heavenly host living with us, Jesus. That's the first time I've ever said that in my life, publicly. You're the first. Bom, tá aí, ele disse, né, a primeira vez que eu falei isso aqui é mais ou menos 1 ano atrás. Tá pequenininho aqui hoje, eu não sei o que eu fiz de novo, acho que eu dei um zoom out aqui. Mas ele disse, né, isso, ele achava que ia ser o retorno de Cristo, ou o retorno de Jesus Cristo, né, ou o retorno da Lady, ou uma novo conhecimento, que agora é o que eles estão falando. E a gente tem a filha dele, deixa eu ver se eu acho aqui, a filha dele colocou um TikTok, essa aqui, ó, Emily Bledsoe, a filha do escritor Chris Bledsoe, The UFO of God, porque alguém perguntou pra ela, né, Honey, I have been thinking about what your dad said. It's going to happen this Easter. Querida, eu tava pensando naquilo que teu pai falou. Você acha que vai acontecer nessa Páscoa, né? E ela vai responder aqui. Eu pedi pro meu computador fazer a legenda de novo, porque não tinha legenda em lugar nenhum. Essa é a filha do Chris Bledsoe falando. Tá aqui, ó. Bledsoe Baby é o nome dela no TikTok. Se tu quiser, pode seguir ela ali. Vamos ouvir ela falar, então. We don't know that Easter is when anything is going to happen. The reason that my dad mentioned Easter is because when the lady gave him this alignment, the lady is who we've been investigated by the Vatican and by the government, not only our government, but governments all over the world, because of his experience with this female being named that we call the lady, who said, when the star of Regulus aligns with the gaze of the Sphinx at dawn, the world will come into a new knowledge, and that she was coming to restore the hearts and minds of the people, to wake us up, and to bring balance between the feminine and the masculine. The reason that we've mentioned around Easter is because when this happened in 2012, our very, very dear friend from NASA, who is now passed, a legendary scientist and astronomer from NASA at the time said, I think it might be around Easter of 2026. We had already predicted around 2026. Dad predicted that. And they said maybe around Easter. And then that felt like it could be true because in the past, we've had lots of significant experiences around Easter. So it just kind of became this thing where now everyone is saying on Easter Sunday.
Chris Bledsoe said the lady is going to return and there's going to be a massive sighting or something. Like, we don't know what it is aside from what she said. A new knowledge, waking the people up. We have ideas of what we think it could be. We have ideas of when we think it could be. It could be Easter. It could be in the spring. It could be the equinox. It could be in the fall. There's other people predicting that the alignment is around the fall. I don't know exactly, but I just want to clarify. I'm glad people are thinking about it and they're feeling hopeful about Easter, but I just want you to know that while we think it could be on Easter, we don't know exactly what it is, and we don't know exactly when it is. It could be the fact that, if you know what the word apocalypse means, it's or revelations. Think about revelations. It's knowledge. It's awakening. It's realization. And this has been happening. It's been unfolding. So maybe it'll come to a point where it's undeniable to lots of people. Eu não posso colocar tudo aqui, né? O meu computador fez a tradução do vídeo inteiro, mas se eu colocar tudo aqui, é capaz de eu tomar um copyright, são 8 minutos. Ela meio que vai para um lado mais místico. Se tu olhar os vídeos, deixa eu ver aqui, deles, né, ali, do Bledsoe Sayso, eles estão buscando bastante o gnosticismo, eu não sei como é que fala exatamente, aonde tem ali a Sofia, né, que, se não me engano, os gnósticos já acham que a Sofia criou Deus, e é uma história diferente da religião católica. Então, assim, eles foram mais para esse lado, porque o Chris Bledsoe também disse que numa das aparições ela levou ele até o Egito, onde ele viu coisas ali, né? Em 2012 ele falou que a guerra entre Israel e Irã, que está acontecendo agora, né? Isso ele falou em 2012, no livro aqui ele disse isso, era quando os OVNIs iam aparecer e iam interromper essa guerra. E daí parece que tem essa conjunção aí, é conjunção que fala, né? Acho que sim. Da estrela se alinhar com a esfinge. E agora parece que a gente descobriu uma segunda esfinge. Parece que tem um italiano ali que conseguiu pegar dados de um radar lá, de um projeto novo que ele fez, e parece que tem uma outra esfinge. São duas esfinges. A gente descobriu uma, parece que tem outra enterrada ainda. Então, né, tá esse imbróglio todo aí. Mas vocês viram ele falando várias vezes ali, né, durante que ele acha que a Páscoa de 2026, ele escreveu no livro dele. Eu tenho outros 2 vídeos a respeito do Chris Bledsoe, falando que ele acha que na Páscoa o Jesus pode voltar. Aí agora, mais recente, ele está falando que talvez seja em outono, né, no outono americano, fall, e aí é por ali entre outubro e setembro. Ele disse que ele vai ir, que ele foi convidado para ir lá nas pirâmides em outubro, e ele vai ir. O que pode acontecer, se vai acontecer uma coisa ou não tenho a menor ideia, mas tá aí Chris Bledsoe falando. Hoje é quinta, amanhã é sexta-feira santa e sábado e domingo vai ser a Páscoa, né, de 2026, que é o que ele falou lá em 2012 e agora ele tá achando que é outubro, setembro. Não tenho a menor ideia mesmo, não sei se ele tá aqui só para tentar lucrar, se realmente aconteceu, o que ele descreve que aconteceu com ele. A gente só tem o conto dele, mas a gente viu que o pessoal da NASA, cientistas foram lá, ele foi convidado aí pro centro da NASA. Parece que colocaram uma pedra que caiu de um OVNI a princípio, e ele ganhou um piripaque, e aí um cientista da NASA até ficou estranho, por que tu? Foi a pergunta que o cara fez. Então tem todo esse folclore, vamos chamar de folclore, né? A história do Chris Bledsoe com a Lady, né? Que é a senhora, né? Tá aí, então, era esse o update que eu queria fazer. A gente já tá com quase 14 minutos. Eu não sei o que vocês acham. Vocês acreditam no Chris Bledsoe? Vai acontecer alguma coisa na Páscoa? Eu não vou fazer vídeo nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Então, na segunda-feira a gente vai saber, né? Se aconteceu alguma coisa ou não. Porque segunda-feira já vai ter passado a Páscoa de 2026, que era a data que ele tinha dito. Senão a gente vai ter que esperar até outubro, setembro, ou se daqui a pouco vai chegar outubro, setembro, ele vai lançar outra data. Não sei, mas essa é a história, esse é o update, o segundo update, né, o terceiro vídeo que a gente faz do Chris Bledsoe. E, pessoal, a gente passou os 200 inscritos,
Muito obrigado, show de bola. Meu presente de Páscoa. Quando eu comecei, eu não tinha ideia que eu ia passar de 100. Eu achei que ninguém ia olhar isso aqui, mas já somos 200. 200 e poucos, 208 por ali, não sei agora, tem que dar uma olhada de novo. Valeu mesmo, porque, como eu já falei várias vezes, isso aqui é um hobby, eu não ganho nada com isso aqui, então não me incomoda. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Tu vai ganhar chocolate na Páscoa ali, coelhinho? Vai te trazer alguma coisa? Te comportou? Tu acha que a Lady vai aparecer pra ele de novo? Tu acha que os OVNIs vão interromper a guerra que tá acontecendo? Se qualquer um interromper qualquer guerra aí, eu já fico feliz, né? Mas era isso por hoje. Feliz Páscoa pra todo mundo. Até segunda-feira. Fui!